Bem-vindas, bem-vindas, bem-vindas! Então a gente tá aqui em mais um vídeo do canal, a gente tá no nosso VEDA, que é o Video Everyday, aqui no Ele Lê Comigo, o canal de literatura, para você poder aprender um pouco mais de literatura e tirar suas dúvidas sobre qualquer coisa que você estiver lendo e você estiver estudando. Hoje a gente vai fazer o primeiro vídeo do nosso VEDA e a gente vai falar sobre parnasianismo. O parnasianismo é uma escola literária que ela vai acontecer quase que ao mesmo tempo que o realismo e o naturalismo. Porém, o que a gente tem que no realismo e no naturalismo, eles têm um enorme destaque no que é chamado de prosa, ou seja, conto, romance, que a gente também tem crônica, então são aqueles textos corridos que a gente vai ter de história. E a parte da poesia vai ficar para o parnasianismo e depois também para o simbolismo. E essas escolas elas vão se estender até mais ou menos o começo da Semana de Arte Moderna em 1922, que a gente vai ter a Semana da Arte Moderna. Então, o que a gente vai ter com esse período chamado do parnasianismo? O parnasianismo é uma escola literária que vai se focar muito na arte da poesia, então eles vão dar uma primazia imensa, então eles vão dar um valor imenso aos sonetos, porque o parnasianismo ele vai focar na arte pela arte. Então eles vão dizer que não há necessidade do homem interferir com o que ele sente de emoções, com o que há de alguma coisa, para que a arte possa ser feita. A arte ela pode existir por si só. Por isso que é muito curioso você ler um poema que ele é parnasiano, porque ele vai estar falando simplesmente de objetos, fatos históricos, ele vai estar falando de paisagem, e não há uma representação tão clara do eu lírico. O eu lírico até agora que a gente teve desde o trovadorismo, que ele passou pelo humanismo, foi pelo classicismo, passou pelo barroco, passou pelo arcadismo, passou pelo... Agora eu perdi a conta. Passou pelo arcadismo, agora ele passou pelo romantismo, passou pelo realismo e passou pelo naturalismo. E agora ele vai ter uma falta de destaque no que vai se apresentar no parnasianismo. E olha que engraçado, até mesmo a falta do eu lírico é uma representação do eu lírico. Olha que doideira. Então a gente vai ter no parnasianismo uma escola literária que começou na França. Muitas das partes que a gente tem de influência da literatura nossa portuguesa brasileira tem uma grande influência da França, então sempre vai trombar com alguma coisa da França, alguma coisa da Alemanha, que o Portugal vai beber um pouco dessa fonte e vai trazer pra cá. A gente tem um destaque em algumas informações do que a gente pode reconhecer como alguma coisa do parnasianismo. Lembre-se que nem sempre a gente perde todos os elementos que tem de outras escolas literárias. Lembre que eu falei que o soneto é uma coisa muito valorizada no parnasianismo. O classicismo é uma das escolas literárias que tinha também o soneto como uma das maiores referências do que é uma primazia artística. Então a gente vai ter como isso uma das retomadas. E também não quer dizer que todo mundo que surgiu no parnasianismo era 100% parnasiano, ou seja, tinha alguns elementos que iam fugir para outras temáticas, sim. Então é por isso que é interessante a gente perceber que nem sempre a literatura vai abandonar tudo que fez antes, vai ter algumas coisas que eles vão pegar de antes para poder se colocar nessa escola literária. Então a gente vai ter uma das primeiras características, o preciosismo. Então quando tem uma análise muito, mas muito difícil de você usar palavras muito específicas, palavras que têm um significado muito específico, e faz com que a gente tenha palavras muito raras e que fazem com que você tenha uma rima muito rica. Então a gente tem rimas que vão fugir muito dessa repetição do AR, então fogem dessas rimas, ou até rima de gerúndio, fazendo, comendo. Então a gente tem essas rimas ricas sendo aparecidas com palavras que são muito difíceis. Outra identificação que a gente tem também, objetividade e impessoalidade. Como é a arte pela arte, dificilmente a gente vai ter emoções humanas aparecendo e também o que o eu lírico acha, o que o eu lírico pensa. Isso é uma coisa muito esquisita, porque até agora a gente teve o ápice do eu lírico aparecendo, que foi o romantismo, colocando o seu pessoa no que ele sente nos poemas. Dessa vez a gente não tem, então os temas eles vão sempre fazer com que tenha essa coisa da arte pela arte, que é uma das identificações também, e também da parte da estética ou do culto à forma, que é uma valorização às vezes até exagerada do que a gente tem como forma. Às vezes ela ultrapassa o que realmente ela significa, porque de tanta gente falar do objeto, mesmo que a gente vá especificando ele, a gente pode fazer com que haja um exagero sim, mesmo que seja só arte pela arte. Outros aspectos que a gente vai ter também é uma que é chamada de rima rica. A rima rica, ela dá uma ênfase
de que são palavras repetidas da mesma classe gramatical. Olha só que loucura. Então, se você começou com um verbo, a rima, se ela for feita com outro verbo, vai fazer com que haja uma rima rica e também que tenha a construção. Geralmente, quando a gente tem aqui no parnasianismo, a gente tem uma rima que é ABBA, ou seja, o primeiro rima com o quarto e o segundo rima com o terceiro. Então imagine o que eles ficam caçando de dicionário, porque hoje a gente tem o sinônimos.com. Imagina os caras que tinham que ficar procurando no dicionário palavra que não tinha. Cara, o negócio, fazer poema não é facilzinho assim não, cara, não é só ficar rimando ão com ão, velho. Tá maluco? A gente tem essa valorização do soneto, então o soneto como forma máxima que a gente tem de arte, então o soneto especificamente italiano. A gente também tem o soneto, que também a gente também tem o soneto em inglês. O soneto em inglês a gente vai ver depois, em uma outra época que a gente vai ter de escola literária aqui no Brasil. E também a gente vai ter uma metrificação rigorosa, ou seja, a gente tem fazendo com que cada um dos versos tenha o mesmo número de sílabas. Não foge disso, não foge. É a arte pela arte. Então, a gente pode ter tanto o verso com 10 sílabas, que é o decassílabo, que também é chamado de verso heróico, ou a gente também tem 12 sílabas, que aí vão ser chamados de versos alexandrinos, que também tem essas duas formas. É muito difícil construir isso, porque se a gente for parar para perceber, o português ele é sempre construído em sua grande maioria, quando a gente tem redondilha maior. Essa coisa que a gente tem de verso decassílabo e verso de 12 sílabas, isso é uma herança lá da Europa, especificamente da Itália, onde nasceu o soneto italiano. Então, olha como que é doido. A gente pega uma tendência que é mais fácil construir sonetos em italiano, transporta para o português e ainda consegue construir. Então, por isso que é muito difícil se construir soneto com 10 sílabas. A gente não está acostumado a construir frases com 10 sílabas poéticas. Isso é muito difícil. Outra coisa que a gente vai ter também, descritivismo. Descritivismo é o ponto de que a gente vai descrever um objeto, ou se não um fato histórico, ou até mesmo a gente vai descrever uma paisagem. E até mixando também com essa coisa da temática greco-romana, porque o vaso grego talvez seja um dos melhores exemplos do que a gente tem como um poema parnasiano. Então, se você for pensar, é um objeto, um vaso, então tem o descritivismo, e também a temática da mitologia grego-romana, que é um vaso grego. Então, o poema é especificamente uma descrição de um vaso. É só isso, não tem mais nada o poema. Nossa, mas isso só por si só faz o poema ser muito bonito, Ale? Porque se os parnasianos estão falando que a arte pela arte já é por si só, isso faz com que na parte do parnasianismo, a imagem seja muito mais importante do que de fato a gente tem um som. O som ele é muito regrado quando a gente já tem na prosa. Mas aqui no parnasianismo, o que se procura é ter uma imagem clara de que a arte se basta por si só. Por isso a descrição vai te ajudar a conseguir ver alguma coisa, a você abrir seus olhinhos e falar assim, nossa, agora eu estou vendo. Então você bota seus óculosinhos assim, para, nossa, aquele vaso grego tá na minha frente, velho. Então é isso que faz com que você tenha o parnasianismo com essa descrição da mitologia grego-romana e também dos objetos. E por fim também a gente tem vários usos de figuras de linguagem, geralmente figuras de linguagem que vão fazer com que o texto fique difícil de se compreender e que também ele não seja fácil para ser dominado por pessoas que não têm uma autoescolaridade, sem a literatura fazendo com que atrapalhe todo mundo para conseguir fazer com que se leia livros. Então é por isso que até mesmo o parnasianismo ele é um dos períodos muito não apreciados e até esquecido. Por quê? Porque é difícil de ler, é difícil de analisar, então o pessoal não gosta. O pessoal gosta do quê? O pessoal gosta do naturalismo, o pessoal gosta de ler aqueles contos do Aloysio de Azevedo, gosta de ler também o realismo, que tem o Machado de Assis falando de traição, de cartomante. Isso que é o da hora de ver. Agora, o parnasianismo, quem que é apaixonado por ver um poema de um vaso grego? É por isso que, geralmente, é um período histórico até mesmo abandonado, de que não querem nem estudar e que também nem gostam e até esquecem que existe, mesmo que seja muito importante, porque a gente ainda vai falar de outros escritores aqui do parnasianismo, como, por exemplo, Vicente de Carvalho, e também que a gente vai falar de outros poetas também, como, por exemplo, Olavo Bilac, e até mesmo que a gente vai falar do Raimundo Corrêa e do Alberto de Oliveira. Então a gente tem também esses poetas. É um período literário importante, sim, para o nosso Brasil. Por último, a gente tem o cavalgamento ou encadeamento sintático, e aí eu vou ter que pedir ajuda dos meus seguidores que falam francês, que é o enjambement. 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 Vocês entenderam? Por quê? Isso vai fazer com que você tenha uma quebra de uma frase, porque ela tem que respeitar
a ordem sintática. Então tem que ter exatamente 10 sílabas ou 12 sílabas. Quando passa, vai para outra linha. Isso não atrapalha a leitura. Na verdade, isso não deveria atrapalhar. Mas, se você for ler como a gente lê pela pontuação, vai parecer que não era para ter sido dividido daquele jeito. Vou ler um trecho do Olavo Bilac para vocês poderem perceber isso. Ó. Cheguei e chegaste. Vinhas fatigada e triste e fatigada eu vinha. Parece que eu vou falar a primeira frase, cheguei e chegaste. A segunda, que supostamente era para ser o segundo verso, vinhas fatigada e triste, e o terceiro, e triste e fatigado eu tinha. Não, não é isso. Você tem cheguei e chegaste na primeira linha. Vinhas fatigada, primeira linha ainda. Aí pula para a segunda, e triste e fatigado eu vinha. Cara, ele corta esse triste para colocar na próxima linha para poder manter uma métrica. É para você poder fazer quando que você prioriza a métrica do que você tem a leitura. Então, eles são tão chatos a esse ponto de fazer isso com os poemas. Então, é isso que a gente vai ter com o parnasianismo no Brasil. Então, espero que vocês tenham entendido. Se vocês têm alguma dúvida ou algum poeta do parnasianismo que vocês querem saber que eu faça um vídeo, escreve aqui nos comentários, por gentileza. Se você ainda não é inscrito no canal, por gentileza, se inscreva. Isso me ajuda demais. Vai me ajudar também demais na minha meta de 1000 inscritos nesse ano. E agradeço demais se você puder compartilhar com seus amigos que estão estudando para o parnasianismo, principalmente porque vai ter ou uma prova ou porque já faz muito tempo que não viu e precisa dar uma relembrada. Um forte abraço a todos vocês, um grande beijo, espero que vocês tenham um ótimo dia. Muito obrigado por terem assistido esse vídeo e até mais!